Agora sim. Boa tarde, tá? Hoje a gente vai abordar o tema do sistema solar, mais precisamente sobre a nossa estrela, o Sol. Eu tenho só uns minutinhos aí pra galera ir entrando e já podemos começar a live, tá? Esse vai ser o cronograma básico da aula de hoje, tá? A gente vai. Só vou mutar aqui rapidinho a live porque tá saindo o retorno aqui. Agora sim. O nosso cronograma de hoje vai ser basicamente a estrutura do Sol, além das suas fontes de energia atreladas para mantê-lo funcionando, como a fotosfera, a cromosfera, a zona de transição, sua coroa, sua zona de convecção, sua zona de radiação, o núcleo. Vamos conversar também sobre as manchas solares, as suas erupções e seus ventos. Basicamente temos a fotosfera, a cromosfera e a zona de transição. Aliás, a cromosfera, a zona de transição e a coroa fazendo parte da atmosfera solar, enquanto as outras partes definem a estrutura solar enquanto estrela. As outras são mais a parte da atmosfera solar. Um dos debates bem mais antigos a respeito do Sol é precisamente como que ele se sustentaria energeticamente falando, para manter por tanto tempo sua luminosidade, manter sua energia, que basicamente é o que proporciona a capacidade de vida no nosso planeta. Boa parte dos ciclos que nós temos, né, no nosso planeta depende do Sol. E como que isso se deu? Como que isso funciona, né? Dado seu tempo de existência, seu brilho persistente, é algo que por muito tempo, e eu digo até basicamente um século atrás, a gente não tinha uma resposta muito bem definida do porquê o Sol conseguir manter sustentável ao longo de bilhões de anos. Durante muito tempo, a fonte de energia foi um mistério, como eu já comentei. Uma das principais sugestões veio do Lord Kelvin. Para quem já estudou termodinâmica, mais as matérias de termologia da física, conhece muito bem os trabalhos de Kelvin. Para explicar o funcionamento do Sol, ele descreveu o Sol como um corpo celeste líquido e um resfriamento gradual, que emitia energia através de uma fonte interna de calor. Basicamente, seria como em ciclos de contração gravitacional você houvesse essa capacidade de se manter energeticamente, dado a gravidade, sua colossal quantidade de matéria que o Sol possui, ele conseguiria manter um ciclo de energia sustentável. Essa explicação dizia que o Sol teria só 20 milhões de anos, o que não condizia com a idade calculada. Os grandes problemas de você definir uma fonte de energia do Sol é você explicar os bilhões de anos que ele já possui. Se a gente partisse, por exemplo, de uma visão como a do Lord Kelvin, isso não seria possível. Isso seria muito insustentável, já teria colapsado a nossa estrela. Que a gente sabe que não aconteceu. A idade calculada de 300 milhões está muito longe do que a gente tem, digamos, empiricamente. Em 1904, Rutherford, também para quem já estudou a parte mais de
estrutura do átomo ou modelos de átomo, um dos modelos que a gente acaba estudando no ensino médio e no decorrer da graduação também é o átomo de Rutherford. É físico e químico neozelandês naturalizado britânico. Sugeriu que houvesse desintegração radioativa no interior do Sol, o que funcionaria como uma fonte de energia. Seria, de certa forma, a grosso modo, semelhante a como ocorre com o núcleo dos planetas rochosos, sabe? O nosso núcleo proporciona esse tipo de capacidade radioativa para o nosso planeta também, além da fonte do Sol. Mas, da mesma forma como a do Kelvin, o problema de ponderar sobre essas origens é, empiricamente, como manter por tanto tempo, e até estima-se que haverá muitos bilhões de anos do Sol ainda, cerca de 6 bilhões de anos de vida solar ainda pela frente, como explicar essas capacidades de manter por bilhões de anos o funcionamento de uma estrela desse tamanho? Novamente, a explicação de Rutherford não explica essa questão temporal. E só em 1905, com Albert Einstein e sua teoria da relatividade restrita e especial, em 1915, a geral, um dos resultados que com ela aparece é essa relação entre massa e energia, a famosa equação de energia igual massa à velocidade da luz ao quadrado. Isso poderia explicar, como de fato explica, a capacidade de que matéria, mesmo no tema. A fusão nuclear que ocorre no Sol é predominantemente do tipo cadeia PPP, próton-próton. Para ocorrer a fusão, os prótons têm que ser jogados um contra o outro a uma velocidade muito alta para superar a repulsão de Coulomb, que é a repulsão eletromagnética entre eles. É aquela interação entre forças físicas que nós temos, que tem a interação da força fraca e da interação da força eletromagnética. Nós temos que o átomo partículas elementares, eles precisam contrabalancear outras forças, como a força nuclear forte e a eletromagnética, para conseguir ter algumas reações, como a própria reação de fusão. Essa condição só é encontrada em ambientes de alta temperatura e pressão no núcleo do Sol. Fusão é até hoje um tema bastante difícil da gente reproduzir, nós humanos. A gente consegue, em alguns casos particulares, e novamente, até a bomba de fusão, em contrapartida à bomba de fissão, que é mais simples de ser feita, a bomba de fusão também é uma tecnologia bastante difícil de ser reproduzida. Tanto que poucos conseguiram fazer. Só explicando mais ou menos como que é a relação da criação de elementos mais pesados através do ciclo próton-próton, nós temos basicamente um próton se chocando com um próton, o que dá em reação um próton 2, hidrogênio 2, pode ser chamado assim também, resultando em um deutério, que é o hidrogênio 2, mais deixa eu pegar se eu consigo, a flechinha funciona aqui, mais um pósitron e mais neutrino. Esse deutério, que é o hidrogênio 2, se choca com outro hidrogênio 1, no caso que é o próprio próton, gerando o hidrogênio 3, que é o hidrogênio que chamam de trítio. O hidrogênio 3 se chocando com mais um hidrogênio 3 acaba gerando um hélio 4. Aliás, é um hélio 3, que é o trítio. Dois trítios se chocando já gera o hélio 4, que é o hélio que a gente comumente conhece. E resultando também em dois hidrogênio 1, que é o próton. Ou seja, é uma reação em cadeia que, primeiramente, um próton
gera um deutério, que depois gera trítio, que acaba se chocando com outro trítio, até chegar no final ao hélio 4. E nisso acaba gerando, como eu comentei, o pósitron, que ele acaba se anulando e gerando um elétron, que mais um elétron forma um fóton, o que faz com que essa reação gere energia luminosa. E neutrinos. Neutrinos é uma partícula que tem pouca interação com a matéria. Então, o Sol é uma grande fonte de neutrino também. Mas muitos especulam da interação de neutrino e até já foi fonte de questões conspiratórias acerca do neutrino gerar problemas de saúde, mas neutrino não tem uma interação muito forte, tanto que foi até difícil detectar os neutrinos, mesmo em laboratórios especializados para isso. O neutrino é uma partícula elementar que pouco se interage com a nossa matéria e é resultante basicamente desses ciclos de cadeias energéticas que acabam acontecendo. Já que inicialmente 74% da massa do Sol era hidrogênio, ele tinha um estoque para gerar energia pela fusão nuclear. Então, essa grande quantidade inicial de hidrogênio foi liberando em forma de 2 pósitrons, como eu comentei, as antipartículas do elétron, e 2 fótons. Os pósitrons logo se aniquilam com os elétrons, gerando mais 2 fótons. No decorrer de bilhões de anos, as propriedades do Sol mudam lentamente. É interessante notar que, mesmo essas reações em cadeias em escala micro ocorrendo a todo tempo, a escala macro, o que a gente consegue perceber de características do Sol, são muito mais lentas. Ele está atualmente dentro da sequência principal, que é a estrela do tipo G2. Classificações de estrelas nós veremos na próxima aula, que tratará sobre objetos interestelares e estrelas 1. Basicamente, essa classificação mede e demonstra aonde está a estrela em relação às suas características como cor, massa, enfim. A aula que vem tratará exclusivamente desse tema. As mudanças observadas desde a formação do Sol são um aumento desde a formação do Sol, basicamente mais de 4 bilhões de anos. São o aumento do raio em aproximadamente 15%, com uma previsão de aumento de mais 15% nos próximos 3,5 bilhões de anos. Para você ter uma ideia da escala, mesmo com essas reações muito intensas em escala microscópica, como a cadeia PPP, nós temos mudanças macro mais alongadas na escala do tempo. É mais difícil notar essas escalas ao longo do tempo em escala macro. As mudanças são sutis em escalas menores e o Sol. A temperatura também aumentou, passando de 5.640 Kelvin para 5.777 Kelvin, que aproximadamente em graus Celsius 5.504 graus. E aumento mais um pouco, também houve um aumento na luminosidade, em 40% e de mais 35% no futuro. Novamente, como eu disse, isso se nota em bilhões de anos. Mesmo uma estrela pequena como o Sol, ela tem esse tipo de característica de ter mais características sendo percebidas ao longo de bilhões de anos. Para entendermos como a energia produzida no centro do Sol chega na superfície, temos que olhar para a sua estrutura. Como eu comentei anteriormente, temos o núcleo, que ocorre essa relação de queima do hidrogênio, com a temperatura, pressão e densidade altíssimas, cria as condições para que a fusão do hidrogênio e hélio aconteça. Após as liberações dos fótons pela fusão, eles passam pela zona de radiação, onde podem passar milhares de anos sendo absorvidos e emitidos por íons de hidrogênio e hélio. Na tacocrina,
a zona de transição entre as zonas de radiação e de convecção, os fótons esquentam o gás. Na camada seguinte, ainda consigo mexer, né? Na camada seguinte, o transporte de energia acontece por convecção. Eu irei detalhar mais ao longo do slide, mas convecção, a grosso modo, tal qual você esquentar um líquido, um fluido, principalmente, vamos dizer, uma água em uma panela. Você tem esse processo também de convecção. Você tem o líquido que tem contato com a panela, que está também em contato com o fogo, se esquentando, e ao longo do caminho em que sobe, porque ele tem uma característica de ter menor densidade conforme vai se esquentando, ele vai se resfriando. Quando ele chega na superfície da água, ele já está mais gelado e que gera um certo ciclo de convecção. O que está em cima se esfria, desce, se esquenta novamente, isso até a total a evaporação da água, no caso. No caso do Sol, ocorre essa zona de convecção também. O gás se esquenta do lado inferior, mais próximo do núcleo, se expande, sobe, chega na fotosfera, se esfria emitindo fótons, se contrai e desce novamente. Tal qual um líquido numa panela, como água, ele sobe e tem novamente o retorno para a superfície de contato com o fogo. Então ele fica nesse ciclo ao longo de vários anos, no caso do Sol, de bilhões de anos. Da fotosfera, a maioria dos fótons chega até o espaço. São esses que nós conseguimos observar. É da fotosfera que nós temos a luz do Sol, basicamente. São esses o que observamos. A fotosfera é tida como a superfície do Sol. Em cima da fotosfera ainda há a atmosfera solar, consistindo da cromosfera, de uma zona de transição e da coroa solar. Todas com baixíssima densidade e só são visíveis sob condições especiais, como eclipse. Como eu tinha dito anteriormente, a cromosfera, a zona de transição e a coroa solar, elas são basicamente a atmosfera do Sol, o que a gente só consegue enxergar em casos bem específicos, às vezes somente a coroa, às vezes somente a cromosfera, a depender do tipo de eclipse que ocorre. Com uma densidade de até 150 km cúbico e uma temperatura de 13 milhões e 600 mil graus Celsius, a fusão de hidrogênio e hélio acontece aqui. Sua temperatura cai drasticamente até o limite exterior do núcleo, ou seja, até onde o núcleo termina, chegando a 7 milhões de Kelvin, junto com a pressão com menos de 10% do valor encontrado no núcleo. Conforme vai chegando à zona mais exterior do núcleo, isso vai se diminuindo o nível de pressão. O núcleo é relativamente grande e se estende por até 30% do raio do Sol e contém 60% de sua massa. Assim, tal qual os outros corpos que nós temos no sistema solar, o núcleo é a que concentra a maior parte da massa, a maior parte da densidade, e no caso de estrelas isso também se mantém. Até hoje, a fração da massa em hidrogênio no centro se reduziu em 34% e a de hélio aumentou 64%. Vamos conversar agora sobre a zona de radiação. A zona de radiação vem logo depois do núcleo, se estendendo até de 30% do raio solar a 70% do raio solar. Aqui a temperatura cai de 7 milhões de Kelvin até 2 milhões de Kelvin. Ainda assim é uma temperatura muito alta, mas de fato ao longo desse trecho ela vai se diminuindo, e ao longo
dos outros trechos, ela, até uma certa parte, até uma parte de transição, nós temos essa queda na temperatura. E a densidade de 20 gramas por centímetro cúbico, saindo de 20 gramas de centímetros cúbicos para apenas 0,2 gramas por centímetros cúbicos. Nessa zona, a energia é transportada por fótons, que são absorvidos e remetidos constantemente pelos íons nos seus caminhos. Entre dois choques, os fótons percorrem em média uma distância que é o livre caminho médio. Ela depende da densidade nessa região e com densidade alta, o percurso livre médio dos fótons é de ordem de 1 centímetro. Como a cada colisão os fótons seguem uma trajetória aleatória, eles podem demorar muito para sair dessa região. Em média, eles demoram 170 mil anos para atravessarem a zona de radiação. Ou seja, os fótons que nós vemos hoje, os fótons que nos chegam num tempo médio de 8 minutos aqui na Terra, saídos da fotosfera do Sol, demoram esse tempo de 170 milhões de anos, 1000 anos, para sair dessa região, da zona de radiação. Ou seja, a gente está basicamente chegando fótons do passado, fótons de 170 mil anos hoje. Ou seja, a gente está fazendo uma viagem no passado através dessas questões de enxergar fótons de um processo muito anterior. Aqui nesse vídeo aqui a gente podemos ver, por exemplo, o quanto que isso é verdade. De fato, uma animação consegue demonstrar o tempo desse processo. Deixa eu ver no começo aqui. Se a internet está transmitindo aqui. No começo do vídeo. Agora sim. You may know that it takes light a zippy 8 minutes to reach us from the surface of the sun. So how long do you think it takes light to travel from the sun's core to its surface? A few seconds? Or a minute at most? Well, oddly enough, the answer is many thousands of years. Here's why. Photons are produced by the nuclear reactions deep in the core of our sun. As the photons flow out of the core, they interact with matter. Eu só vou tirar aqui no caso a minha imagem para facilitar para assistir o vídeo, tá? Aqui eu tô vendo que tá cortando, tá? Deixa eu tirar aqui. Agora sim, tá? You may know that it takes light a zippy 8 minutes to reach us from the surface of the sun. So how long do you think it takes light to travel from the sun's core to its surface? A few seconds? Or a minute at most? Well, oddly enough, the answer is many thousands of years. Photons are produced by the nuclear reactions deep in the core of our sun. As the photons flow out of the core, they interact with matter and lose energy, becoming longer wavelength forms of light. They start out as gamma rays in the core, but end up as X-rays, ultraviolet, or visible light as they near the surface. However, that journey is neither simple nor direct. Upon being born, each photon travels at a speed of 300,000 kilometers per second, until it collides with a proton and is diverted in another direction, acting like a bullet ricocheting off of every charged particle it strikes. The question of how far this photon gets from the center of the sun after each collision is known as the random walk problem. The answer is given by this formula. Distance equals step size times the root of the number of steps.
So if you were taking a random walk from your front door with a 1-meter stride each second, it would take you a million years and 11 days just to travel 1 kilometer. So then how long does it take for a photon generated in the center of the sun to reach? We know the mass of the sun and can use that to calculate the number of protons within it. Let's assume for a second that all the sun's protons are evenly spread out, making the average distance between them about 1 times 10 to the negative 10th power meters. To random walk the 690,000 kilometers from the core to the solar surface would then require 3.9 times 10 to the 37th power steps, giving a total travel time of 400 billion years. That can't be right. The sun is only 4.6 billion years old. So what went wrong? 2 things. The sun isn't actually of uniform density, and photons will miss quite a few protons between every collision. In actuality, a photon's energy, which changes over the course of its journey, determines how likely it is to interact with a proton. On the density question, our models show that the sun has a hot core where the fusion reactions occur. Surrounding that is the radiative zone, followed by the convective zone, which extends all the way to the surface. The material in the core is much denser than lead, while the hot plasma near the surface is 1,000,000 times less dense, with a continuum of densities in between. And here's the photon-energy relationship. For a photon that carries a small amount of energy, a proton is effectively huge, and it's much more likely to cause the photon to ricochet. And for a high-energy photon, the opposite is true. Protons are effectively tiny. Photons start off at very high energies compared to when they're finally radiated from the sun's surface. Now, when we use a computer and a sophisticated solar interior model to calculate the random walk equation with these changes, it spits out the following number: 170,000 years. Future discoveries about the sun may refine this number further, but for now, to the best of our understanding, the light that's hitting your eyes today spent 170,000 years pinballing its way towards the sun's surface, plus 8 minuscule minutes in space. In other words, that photon began its journey 2 ice ages ago, around the same time when humans first started wearing clothes. Deixa eu só botar meu rostinho aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Voltando. Como eu até tinha comentado, leva muitos anos, 170 mil anos, para ela conseguir sair dessa zona de radiação, dado esse problema de passeio aleatório, né? Mas é interessante notar isso, que quanto que esses processos, a grosso modo, demoram, mesmo que na escala do Sol não significa muita coisa, para a nossa escala, a escala de vida e a escala geológica, isso importe. O Sol, essa camada, que após a zona de radiação tem a zona de convecção, né? Essa camada corresponde a 30% do caminho entre o núcleo e a superfície. Aqui o transporte de energia acontece por convecção, como eu já tinha comentado. O gás se esquenta do lado inferior dessa zona, se expande, chega na fotosfera, se esfria emitindo fóton, se contrai e desce novamente. E fica fazendo esse ciclo de convecção. Aqui também temos um vídeo para ilustrar isso, sobre essa granulação que nós temos nessa parte de convecção, onde podemos ver esse padrão que... seja água, seja atmosfera mesmo, tem esse padrão de convecção em vários fenômenos da natureza. Bem rapidinho, só mostra tal qual uma panela, como eu já comentei. Você consegue ver ela borbulhando, você tem um resfriamento, ela volta para a superfície de contato, no caso do Sol aqui, ele volta para a parte
onde tem maior calor, núcleo, ou volta para, no caso, da parte radioativa, fica nesse ciclo emitindo fótons e se resfriando. É possível observar essas colunas de gás chegando e descendo da fotosfera. Isso faz com que a superfície do Sol esteja em mudança constante. Pode-se ver uma granulação na superfície do Sol, as regiões mais claras sendo gás quente, subindo, e as mais escuras, gás frio descendo. O diâmetro típico de uma célula de convecção é 70 quilômetros e ela vive da ordem de 5 a 10 minutos. Cada granulo são 70 quilômetros. Então, imagine que isso, cerca de 10 a 8, já são basicamente em dimensões próximas das dimensões terrestres aqui. Esses pequenos granulos em relação à escala do Sol. E na ilustração aqui também temos esse sentido de convecção aqui, do gás mais quente subindo, do gás mais gelado descendo. Vamos falar também da rotação do Sol. O Sol não é um corpo estático, ele, assim como os planetas, ele gira em torno de si, do seu próprio eixo, perpendicular a alguma eclíptica, seguindo o mesmo sentido de rotação dos demais corpos. Contradizendo a ideia de perfeição, de que os corpos celestes teriam superfícies perfeitamente lisas e imóveis, o Galileu, mais uma vez, o quão Galileu foi relevante para a descoberta dos astros e o quão ele foi relevante para descobertas como essa aqui a seguir, percebeu a rotação do Sol observando suas manchas e até esse padrão do equador do Sol ter uma rotação mais rápida do que os seus polos. Aqui também temos um vídeo de algumas ilustrações e é incrível imaginar que com aquela luneta, com aquela tecnologia, o que Galileu conseguiu avançar na astronomia. Porque é inacreditável mesmo que em 1600 e 1610 ele já tinha essa capacidade de observação, além, claro, de saber interpretar os seus dados da maneira mais científica que na época era possível, o quão ele conseguiu avançar nessa ciência. Aqui, ó. Ao longo de vários anos, ele observando essa rotação diferencial. Ué, meu rosto não tá aparecendo ainda? Deixa eu já vou mudar aqui. Deixa eu acelerar aqui. Enfim, deixa eu só colocar o meu rosto novamente aqui. Ué, tem que... Agora sim. Vamos lá. Não dá o zoom, né? Ai, meu Deus do céu, essa tecnologia que me derruba. Deixa eu ver se mudou aqui. Vou ter que dar um atualizado, um F5 aqui. Desculpem o erro aqui, que ocorre esses problemas técnicos constantemente comigo. Nessa questão da rotação, como eu já comentei, ela não é uniforme, ela varia do Equador a 25 dias. A rotação termina a 25 dias em torno do Equador e até os polos de 36 dias. E nessa imagem nós podemos ver
essa diferença ao longo de se aproxima dos polos, ela vai ficando mais devagar. Também varia dependendo da distância do centro. O núcleo e a zona de radiação giram com o corpo rígido, tendo uma rotação diferente da zona de convecção. Que até como fazendo uma analogia com planetas gasosos, você conforme tem mais pressão, mais atração gravitacional, você tende a ter uma maior tendência à rigidez do fluido. Então, o núcleo não é bem sólido, mas é algo mais denso e rígido, e ao longo de que a pressão diminui, e ao longo do próprio raio do Sol, você tem um fluido com características mais de fluido, sabe? De um gás também, de você ter essa menor rigidez. Também vamos falar também da questão do campo magnético. Acredita-se que o campo magnético solar é gerado na tacocrina pelo efeito dínamo. Ele é de pouco mais de 10 elevado a quarto Tesla, que é a anuidade. O da Terra é de 6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E é mais complexo do que o campo terrestre, chegando a ser quase caótico. Às vezes até ocorrem linhas de campos abertas. Normalmente a gente tem essas linhas de campos fechadas, que seja uma bobina, seja as próprias linhas de campos dos planetas, elas são fechadas. O campo magnético do Sol é tão intenso que essas linhas elas se abrem. Essa ilustração não mostra muito bem, mas você pode observar que algumas linhas aqui elas não estão necessariamente apontando, elas não se fecham entre os polos, elas se abrem. Também temos aqui talvez a parte do Sol que seja mais fácil de se observar, que é a zona que chega à luz em nós, que é a fotosfera. É dessa zona que vem a luz que chega em nós, é a superfície do Sol, entre aspas, porque não é bem uma superfície, sabe? E fica no topo da zona de convecção. É uma região semi-opaca e é a região mais profunda que pode ser observada. Ela não é uma superfície nítida, mas uma camada de aproximadamente 600 km de espessura, com temperatura variando de 9.400 Kelvin a 4.400 Kelvin. Mesmo assim é uma temperatura muito alta, mas muito menos do que os milhares de Kelvins no núcleo e na zona radioativa. Enfim, é uma temperatura mais baixa para o nível de zonas e partes da estrela, no caso, nessa estrela, o Sol. Também temos essa questão de problema do bordo do Sol, de que a parte superior da fotosfera ser mais fria do que a parte inferior, uma imagem do Sol aparentemente ser mais brilhante no centro do que nas laterais do disco solar. Esse fenômeno é conhecido como escurecimento do bordo. É basicamente o efeito Doppler, sabe? Pelo Sol ter essa diferença ao longo, porque ele tem dimensões muito grandes, então são milhares de quilômetros de diferença entre o polo e o equador, e você tem um efeito de distorção visual que segue a lei de Doppler, né? A questão do efeito Doppler, de você ter uma distorção no espectro visualizado dado a essa velocidade e distância que temos do objeto. Assim como, por exemplo, um carro em alta velocidade, um trem, enfim, você tem essa distorção no que você enxerga em relação ao que de fato é a coloração do objeto. Durante os primeiros estudos do espectro óptico da fotosfera, observou que havia um elemento conhecido até então, um elemento que até então era desconhecido. Em 1868, Norman Lockyer, cientista e astrônomo inglês, chamou esse novo elemento de hélio, em referência ao deus grego Hélio. O hélio só seria isolado na Terra 25 anos mais tarde, que é o elemento tão conhecido por, no caso de questões envoltas à fusão, fissão nuclear,
e principalmente em estrelas, né? Esses elementos que são mais pesados, que são consequência, digamos assim, de elementos leves se fundindo. É considerada a parte inferior da atmosfera solar, a cromosfera, estando aproximadamente 1000 acima da fotosfera. Tem uma intensidade muito menor do que a fotosfera, o que deixa normalmente invisível. A gente não consegue visualizar a cromosfera, mesmo eu acredito que mesmo com equipamentos que peguem outros espectros, a cromosfera ela fica com difícil visualização. A densidade também diminui em até 10.000 vezes, entretanto a temperatura sobe de 4.400 kelvins para 10.000 kelvins. Durante os eclipses solares, a cromosfera aparece por poucos segundos e pode-se estudar seu espectro chamado flash spectrum ou espectro relâmpago. Basicamente, para diferenciar a cromosfera da coroa solar, nós temos essa questão do espectro aqui, que ele é atrelado à cromosfera. Enquanto a coroa é muito mais brilhante, muito mais intensa, quando estamos visualizando estritamente a cromosfera, você tem esse espectro. O estudo desse espectro revela elementos como hidrogênio, hélio, ferro, silício, crômio e cálcio ionizados, além de emissão de raio-x, o que indica que se trata de um gás muito quente. Através de filtros que isolam a luz desses elementos, é possível ver a cromosfera sem a necessidade de eclipse. Mas, novamente, mesmo com esses filtros, mesmo olhando em outros espectros, ainda assim não é tão fácil de enxergar a cromosfera. Não é tão simples como outras partes, como a coroa. Espículas são filamentos de gás que se estendem por 10.000 km acima da cromosfera, com uma vida média de cerca de 15 minutos. Espículas são como fossem esses jatos, esses alongamentos de gás que a gente vemos aqui nessa imagem. Não sei se está tão visual assim no vídeo, porque o vídeo está com qualidade inferior. Mas é basicamente como fosse espinhos, como fossem alongamentos na cromosfera. Que ocorre. É fácil de visualizar, mas a imagem aqui não está ajudando muito. O Sol, zona de transição, vamos falar agora. Entre a cromosfera e a coroa existe essa zona de transição, onde a temperatura aumenta na ordem de mais de 10.000 vezes, aliás, 10 vezes dentro de apenas 100 km. É uma pequena zona em relação a outras que estão na escala de milhares ou 1.000 quilômetros. Aqui é essa pequena zona de transição entre a coroa e a cromosfera. Nós podemos visualizá-los através de alta ionização, né? Por emitir UV, a gente consegue ver esse espectro com uma certa dificuldade, mas ainda assim ele é visível. O Sol, a coroa dele no caso, pode ser vista durante o eclipse total. É a parte exterior da atmosfera. Ela tem uma intensidade de até 1 milhão de vezes mais fraca que a cromosfera e com uma densidade muito baixa. Seu limite exterior não é claramente definido, tendo uma temperatura de até 1 milhão de Kelvin. Brilha emitido um raio-x. É interessante, como eu comentei, ela tem esse limite mais alongado, ela é possível de ser mais visível do que a cromosfera, que mesmo com a emissão de raios, a cromosfera tendo um espectro bem característico, ela não é tão simples de ser visualizada quanto a coroa, digamos assim. Em eclipses totais, normalmente a gente acaba vendo a coroa e menos a cromosfera. As regiões brilhantes vistas na coroa são causadas pelas interações de partículas carregadas com o campo magnético, onde as linhas de campos magnéticos são fechadas. Surgem ventos solares lentos, mais ou menos de 300 km por segundo. Esse início é lento, além de serem brilhantes. Essas zonas mais brilhantes da coroa, aqui na imagem aqui, podemos ver a ejeção de massa coronal,
Temos os buracos na coroa e temos também os ventos mais lentos que são atravessados, que são ejetados. Já as linhas de campos magnéticos abertas causam as áreas escuras com ventos solares rápidos de 750 km por segundo. A imagem é mais visível aqui, esses buracos na coroa. As partículas do vento solar possuem energias cinéticas que correspondem a temperaturas de 40.000 kelvins para íons e 100.000, aliás, kelvins para os elétrons. Com uma densidade média de 7.106 íons por metro cúbico e a velocidade de 50 km por hora, isso leva a uma taxa de perda de massa de 3 vezes a 10 a menos 14 m Sol por ano. Seria basicamente uma medida de massa que se perde anualmente do Sol. Parece pouco, de fato é pouco, mas isso é relevante para se tratar até da questão de até onde o Sol pode se manter nesse processo, até onde o Sol ele pode não vir a colapsar, enfim, até onde o Sol tem de vida, digamos assim. Com essa taxa de perda de massa, o Sol levaria mais de 10 elevado a 13 anos para se dissipar. Essa perda é tão lenta que não influencia nos modelos solares usados para estudar o Sol. Como eu disse, em escala macro, isso é relevante, mas em escalas que a gente, por exemplo, está analisando o ciclo solar, que não chega a bilhões de anos. O ciclo solar a gente analisa décadas, séculos, por causa do próprio período de ciclo solar ser aproximadamente uma década, 11 anos, e isso é mais influenciado na escala macro. Essa perda de massa leva a gente a estudar, por exemplo, essas questões envoltas o tempo que o Sol tem de sobrevida, digamos assim. Sobre as manchas solares, como eu já citei, o Galileu descobriu há 400 anos atrás. Essas manchas solares escuras são áreas com temperaturas mais baixas. Isso até é meio contraintuitivo, mas faz sentido. As manchas escuras serem mais de temperatura mais baixa e a partir de 4.000 kelvins, 3.900 kelvin que aparecem em pares ou em grupo na fotosfera. Elas duram por até um mês. As manchas solares são de coloração avermelhada e não negra como enxergamos. Essa ilusão de ótica se dá por causa do contraste com as regiões vizinhas. E como eu falei, até o próprio espectro, essa questão do se aproximar do vermelho, se aproximar de cores mais escuras, demonstram até a temperatura que se dá nessa determinada região do Sol. Escalas que se vão mais para o amarelo, para cores mais claras, tendem a ter uma temperatura mais alta. Aqui vemos as dimensões das manchas solares. Tem diversos tamanhos, tem algumas que são menores do que a planeta Terra, algumas são muito maiores do que o planeta Terra. Elas são medidas em milionésimos da área visível do Sol. Então, até aquelas manchas que o Galileu visualizou, elas são muito grandes. São muito grandes. Essas pequenas manchas que, em escala, são aproximadamente do tamanho da Terra, elas são maiores e são as mais visíveis. As menores, digamos que elas só se tornaram visíveis em observações mais recentes. Uma mancha considerada grande quando ela mede entre 300 e 500 milionésimos do disco solar, ou seja, são manchas com quilômetros e quilômetros de distância. As manchas solares e as fases da atividade solar. As manchas solares consistem de uma parte escura, a umbra, e uma menos escura em torno de uma estrutura de filamentos, a penumbra. Nos últimos 2 séculos, as contagens de manchas solares mostram que o número de manchas oscila com um período de 11 anos, que é o período de ciclo ou atividade solar. Deixa eu pegar aqui.
Na verdade, o período é de 22 anos, porque os campos magnéticos invertem a polarização entre os dois máximos. Ou seja, temos o ciclo de pico de alta de 11 anos e temos o ciclo de baixa de 11 anos. Que é o ciclo total seria 11 mais 11, que são os 22 anos. Esse período é chamado de ciclo solar. O número médio de manchas solares em função do tempo para os últimos 260 anos. Aqui a gente consegue visualizar desde tempos bem imemoriáveis sobre a questão da influência da mancha solar e a quantidade de manchas solares ao longo dos anos, essa variação. É interessante notar que teve no século 16 e 17 um período, aliás, no 17 e 18, um período onde teve um mínimo de Maunder, que chegou a ter um pequeno congelamento, um período, quase uma pequena era glacial na Terra, nesse mínimo de atividade solar. E isso é possível visualizar até aqui na quantidade de manchas aqui, século 18 e 19. Os ciclos solares, na verdade, os meios ciclos, são contados a partir de 1755, quando a contagem mais extensa começou. Já que as manchas solares são escuras de baixa temperatura, a energia irradiada pelo Sol diminui aproximadamente a 0,1% durante os máximos. Aqui temos uma observação um pouco maior, mas até como o gráfico anterior disse, tem essa questão de que a partir de 1755 que começaram a ter a contagem mais detalhadas. E é quase uma aproximação de contagens anteriores por conta de você não ter uma atividade solar tão intensa e você não ter também uma atividade de mensurar essa atividade solar. O período com ciclos fracos como os mínimos de Maunder e Dalton parece coincidir com períodos de baixa temperatura na Europa, mas não necessariamente no resto do mundo todo. Isso é até hoje um fruto de dúvida acerca de que a atividade solar é um elemento que pode ser a explicação do aquecimento global. É bem interessante frisar esses pontos de que são muitas variáveis, são muitas correlações que não unicamente não conseguem explicar. O ciclo solar sozinho não consegue explicar essas variações que a gente está tendo de um século para cá, de aumento de temperatura, e que o ciclo solar ele explica mais questões locais, como, por exemplo, esfriamento na Europa. A Europa, com esses ciclos de mínimo, parece corresponder com mais forte correlação do que o resto do mundo. E aqui, bem visual, a questão o quanto que o mínimo de Maunder foi longo em relação a outros picos de ciclos. Atualmente estamos no ciclo 24 e está a caminho de ser o mais fraco desde 1820, o mínimo de Dalton. Modelos climáticos que buscam quantificar a influência da radiação solar sobre a temperatura da Terra não conseguiram explicar o aquecimento rápido das últimas décadas. Esse tem outra causa. Como eu falei, tem outras causas para esse aquecimento global que nós estamos enfrentando. Tipo, não é uma causa única e não tem com detalhes o quanto que temos um único evento que pode influenciar isso. Supõe-se, por conta de evidências, de que a atividade humana ela pode interferir nisso. A atividade humana interfere na temperatura também, além de outras atividades como o ciclo solar. Então, o ciclo solar, que às vezes é apontado como a causa do aquecimento global, ele não explica isso. Ele diz que, em determinado período, ele pode extremar, ele pode ajudar a esquentar o planeta com mais intensidade, mas ele não é a causa única e nem necessariamente a causa principal. Nós temos um aumento de temperatura na última década e que, de certa forma, mesmo com o mínimo que a gente está atingindo, as temperaturas não se mostraram
em sentido ou tendência de queda. É interessante notar por causa de que há sempre esse debate de que o aquecimento global não é de causa humana e que, na verdade, isso não é verdade. Você tem várias evidências que sim e tem várias evidências de que não é só a ação humana. Como eu falei, o ciclo solar também conta, mas ele também não é essa influência toda que as pessoas atribuem ao ciclo solar. Agora vamos falar sobre a erupção solar. Um dos fenômenos associados com a atividade da mancha solar são as erupções solares. São um dos eventos mais interessantes atrelados às estrelas e principalmente ao nosso Sol, é onde que gera uma das imagens mais bonitas que nós temos, são essas atividades como ventos solares, erupções solares, enfim, essa ejeção de massa sempre proporciona uma grande curiosidade e uma grande quantidade de imagens interessantes como essa aqui. Para ver a escala dessas erupções, nós temos essa imagem aqui. É bem interessante o quanto que as manchas já são grandes e essas erupções, essas ejeções de massa são muito maiores. Elas podem medir até 100 mil quilômetros e liberam muita energia, podendo chegar à metade da energia que a Terra recebe em um segundo. Ou seja, é muita energia. Aqui nós temos mais ou menos um ordenamento acerca da cadeia de eventos. Essas erupções solares, essa energia é parcialmente formada por partículas carregadas que podem interromper comunicações ou causar perigos para astronautas quando chegam na Terra, cerca de meia hora, 4 horas depois que ocorrem. Também tem muitos relatos e até uma certa tentativa de previsão sobre o que ocorreria hoje, dado a nossa atividade depender de equipamentos eletrônicos, satélites, o quanto que um vento solar mais intenso, ou às vezes essa ejeção de partículas mais intensas ocorresse, o que isso poderia influenciar para a própria Terra. Se a Terra, por hora, perdesse o campo magnético, se tornaria bem hostil à vida, praticamente impossível de ter vida aqui na Terra com esses ventos solares. As erupções surgem em cima de grupos de manchas solares quando o campo magnético, novamente, aquela intensa atividade do campo magnético que acaba fazendo com que essas manchas, principalmente nesses locais onde tem essas manchas mais escuras, elas liberem essa grande quantidade de massa, se tem essa atividade solar bastante intensificada. A reconexão de linhas de campo libera energia magnetizada no campo, produzindo fótons e às vezes partículas solares. Como eu falei, as linhas às vezes elas ficam carregadas, elas ficam por muito tempo armazenando esse tipo de energia, elas se abrem no fechar, proporciona principalmente nessa grande atividade solar, erupções, ventos solares que chegam até a liberar essas partículas em formas de raios cósmicos. Aqui podemos ver mais a escala das dimensões do Sol em relação a outros planetas do Sistema Solar. Veja que até Júpiter, Saturno, planetas que são os gigantes gasosos, em relação ao Sol, não se comparam de forma alguma. Pode ver que é difícil até visualizar planetas menores. Mercúrio, a própria Terra já é de difícil visualização. Eu acho que na live vai ficar mais difícil, mas Mercúrio estaria por aqui, Vênus por aqui, a Terra aqui, temos a Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Opa, já adiantei aqui. E vamos ao fim de mais uma live, tá? Basicamente peguei... Aqui está a bibliografia, olhadinha nas outras aulas, seja na aula do Peter. Muito obrigado, Peter, pela paciência e por fornecer esse material. Tem a aula do Alex, a aula 6 também, estrutura e geração de energia.
E o site da NASA também é bastante interessante para ver detalhes e até curiosidades acerca do Sol. Agora eu vou. É, tanto o formulário de questionário, tanto o formulário de presença. Eu vou mandar no chat também, mas tá na descrição. Não sei se todo mundo vai conseguir escanear, dada a qualidade do vídeo, escanear o QR Code, mas é interessante não só assinar o formulário de presença, mas como assinar também as questões, responder as questões para ver o desenvolvimento da aula, o quanto que está tendo de fixação do conteúdo. Deixa eu aproveitar e copiar aqui. Acho que eu fiquei sem meu rosto, aí não consegui colocar meu rosto novamente. Ah não, já está aparecendo aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui a live tá fora. Deixa eu ver. Se alguém do grupo puder mandar aí os dois formulários, mas tá na descrição de toda forma. Tá aqui na descrição. Mande perguntas aí se puder. Eu não tô conseguindo visualizar aqui, infelizmente. Aqui também tá o formulário de presença. Já vou mandar os links se eu conseguir acessar aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ele tá na descrição aqui. Deixa eu tentar mandar aqui. Tá difícil de acessar aqui, ó. É pior que não chega, hein? Eu não consigo mandar aqui. Se alguém da equipe conseguir mandar aí, seria melhor aqui. Vou mandar. Mas vamos fazendo perguntas aí que enquanto eu tento mandar o formulário aqui. Mas ó, de qualquer forma tá no slide, tá na descrição, tá? Tanto o formulário de presença quanto o formulário de questões. Dúvidas, mandar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. É só vou fazer algumas correções aqui que eu já recebi um feedback aqui. O campo magnético do Sol não é tão intenso assim, ele é só a metade da Terra. Só para corrigir aqui. Não tem a ver com o efeito Doppler, como eu estava comentando, foi uma canelada minha. Caneladas ao vivo, galera. O efeito de bordo. E essa questão do ciclo solar influenciar no aquecimento global, eu esqueci de frisar. Tipo, não tem a ver, de fato, com o aquecimento global. Não tem a ver. O ciclo solar é uma das variáveis mais da temperatura da Terra, mas não necessariamente de gerar aquecimento ou gerar resfriamento. Tem relação, mas não é uma correlação, não tem uma causalidade atrelada nesses dois eventos. Como eu até comentei na aula, tem mais a ver com questões mais locais, como na Europa. Pior que eu não consigo enviar aqui o link, não sei o que está acontecendo aqui. Faz alguma pergunta aí, galera? Façam perguntas, façam perguntas. Deixa eu tentar acessar, não envia aqui. Se eu acho que se eu atualizar a página vai.
Não está aparecendo as perguntas para mim aqui. Galera, se tiver pergunta, é só mandar aí. Aproveitem a oportunidade. De qualquer forma, é bom frisar que nós temos redes sociais também. Então, se sobrar alguma dúvida, tem um Instagram, tem um Facebook. Também estão na descrição. A nossa página no Facebook, a página no Instagram. Só acessar por inbox ou direct que a gente responde, tá? Na medida do tempo que for possível, a gente responde. E pode deixar dúvidas nos comentários também. Deixa eu ver, não está atualizando aqui. Deixa eu... Tem muitas estrelas. Vou responder a questão da Isabela aqui. Tem muitas estrelas que são maiores do que o Sol. O Sol é uma estrela anã, é uma estrela muito pequena em relação. Aliás, é bem interessante se você procurar no YouTube. Eu acho que eu vou fazer isso agora, inclusive. É interessante a escala do Sol em relação às outras estrelas. Tem a estrela. Tem as aulas especiais às estrelas que tratará mais esse tema, aula 1 e aula 2 sobre estrelas. Mariana Negrini, já vou colocar assim que terminar a aula aqui, vou colocar os slides. Eu não sei se tem mais uma questão aqui, que a conexão não está ajudando muito. Então, essa analogia, ela tem um certo... A pergunta do Guilherme GR. Sobre o núcleo do Sol, podemos dizer, por exemplo, que seria como se fosse milhões de bombas atômicas por segundo, tendo em vista o caminho feito pelos fótons? A questão aqui é comparar fissão, que é normalmente o processo das bombas, com fusão. Fusão, como eu falei, envolve mais pressão, envolve condições mais extremadas, tanto que até a bomba de fusão ela gera muito mais energia do que uma bomba de fissão, uma bomba de fusão, mas essa analogia tem limitações no que tange a complexidade de uma estrela. Em nível energético até dá para fazer isso, mas o processo ele tem que se manter, digamos, espontâneo, digamos assim. No sentido de que mesmo milhares de bombas atômicas ou várias bombas atômicas, elas tendem a ser um processo muito rápido que termina. Um processo como uma estrela, ela é contínua, sabe? Tem bilhões de anos, então uma coisa é um processo e outra coisa é um evento, digamos assim. Não sei se tá atualizando aqui, tá. Minha tela sumiu aqui, então não sei se tá aparecendo. Se tá chegando ainda a minha resposta aí. Guilherme, se sua pergunta foi respondida, dá uma resposta aí fazendo um favor. Mandem perguntas, pessoas, mandem perguntas. Só um minuto, galera. Eu vou tentar novamente mandar o link aqui. Tá no slide, tá? Mas. Tá no slide e tá na descrição, mas eu quero jogar no chat só para facilitar aqui.
Então, o Carlos Souza perguntou aqui: o Sol é uma estrela? Assim, é uma estrela que dá vida, digamos assim, ao sistema solar. Ele tem a origem em comum conosco na questão da mesma nebulosa, né? Mas tipo, o sistema solar depende do Sol, dado que os planetas orbitam ele e a origem é em comum, sabe? Tanto que nós temos a rotação no mesmo sentido. Tudo isso é consequência de uma mesma origem, no caso, uma mesma nebulosa. Então, ele não é o sistema solar considerado uma estrela, seria o Sol em particular. Carlos Souza que perguntou aqui. Vamos ver, vamos tentar de novo. Sim, Heloísa M perguntou aqui. Sim, o tempo de vida é aproximadamente 5 até um pouco mais. Entre 4,5 e 5 em alguma coisa bilhões de anos, por causa de essas questões de perder. Do próprio ciclo de vida de uma estrela, ela tem essa etapa de que ela pode vir a colapsar, né? E tipo, o que ocorrerá depois, o que pode desse colapso que pode surgir, isso já abre um debate. Mas sim, toda estrela tem um tempo de vida. Tem estrelas que são mais massivas, que podem colapsar para um buraco negro, tem estrelas menores como o Sol que aí o Peter vai o Peter vai ter que me corrigir aqui, mas tem algumas estrelas menores que são de origem de uma supernova, enfim. Aí o Peter tem mais conhecimento do que eu para explicar do tema. Vinícius Lima, isso é da questão da própria conservação do momento ou do movimento, conservação do movimento, um termo mais geral, da geração da origem do sistema solar. Então, a própria nebulosa tinha esse movimento de girar ao longo da concentração e da própria aglutinação, a cremação, acho que é o termo mais correto, da matéria e que gerava um movimento de girar, um círculo. Você tinha a matéria girando desde sua origem na nebulosa. E isso foi conservado conforme foi gerando os planetas. Então, aquele movimento angular, a conservação do movimento foi conservada ao longo da própria evolução do sistema solar. Não, a pergunta não ser sobre o Sol, é interessante notar que temos outras aulas, então. Seja a matéria, eu tenho dúvidas sobre estrelas. Teremos nas próximas aulas estrelas 1 e estrela 2, que é um aprofundamento só para essas questões de estrelas. O Peter tratou sobre objetos como asteroides, cometas na aula passada. Tem cada tema, tem cada aula específica. É interessante, mesmo que você tenha chegado agora, visualizar as outras aulas também, que são muito boas também. Vinícius Limas, não sei se eu consegui satisfazer sua pergunta, meu xará, mas qualquer coisa dá um feedback aí. Todas as estrelas do universo é considerado um Sol igual ao nosso? Ronaldo de Souza Santos. Novamente, como eu comentei, tem essa questão de que temos classificações de estrelas. Em si, ele tem uma classificação de G2, se eu não estiver me enganado, e é uma estrela menor. O Sol, mesmo desse tamanho, mesmo sendo em relação aos planetas um corpo muito grande e massivo, ele ainda assim é uma estrela pequena, relativamente pequena. Temos estrelas de outras colorações, de outras origens até, então digamos que o Sol é uma estrela basicamente comum, pequena, em relação aos outros tipos e outras formações de estrelas que podemos ter. Essa pergunta é bem interessante, eu não sei, tipo, é que não é bem... Toda sonda indiretamente está orbitando o Sol, então
uma sonda especificamente para observar o Sol. Que eu saiba, a gente tem alguns telescópios em sondas, mas não necessariamente tão próximo do Sol, dado a questão da temperatura. Então, normalmente viagens que analisam corpos como Marte, corpos mais interiores, como Vênus, Mercúrio, eles acabam fotografando também o Sol. Temos uma missão específica, um telescópio específico. Sim, tem o Solar Dynamic Orbital. Eu não lembro, eu não sei o nome correto dele. Mas ele que eu saiba, é um telescópio que está aqui na Terra, ou pelo menos na órbita da Terra. O que mais? E essa última pergunta foi do Guilherme GR também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei passar aqui. Façam mais perguntas, pessoal. Façam mais perguntas. Estou todos ouvidos aqui. Não esqueçam também, muitas das dúvidas que, só para reforçar aqui, vocês podem, acabando a ter após a aula, pode acessar as redes sociais, como o Facebook, o próprio Instagram, os comentários aqui do Facebook, aliás, do YouTube, você pode comentar aqui no vídeo, pode comentar direct no Instagram, mandar mensagem na página do Facebook. No mais tardar a gente responde, tá? A aula também tem o meu e-mail, caso pinta alguma dúvida, pode mandar alguma coisa pro meu e-mail também. Eu tento ajudar na medida do possível. Muitas das dúvidas sobre estrelas vocês terão na próxima aula. Vocês vão ter as dúvidas sanadas com mais precisão nas próximas aulas na aula Estrela 2. Então, não se acantanhem tanto. Vocês vão ver que vocês terão essas informações a seguir. Até que distância, ó, Ronaldo de Souza Santos, até que distância o Sol tem sua força de atração dos corpos? Isso é basicamente o que me fugiu o termo, que é onde define a influência gravitacional do Sol, é o que define o limite do sistema solar, basicamente. Aí tem o cinturão de Kuiper, tem as zonas mais exteriores do sistema solar, a nuvem de Oort. Nuvem de Oort, eu vou verificar aqui. Nuvem de Oort, Isso, é nuvem de Oort. Então tem esse limite da gravitação que basicamente define o sistema. A influência gravitacional do Sol é o que define até onde vai um sistema solar. Bem instável aqui, de verdade. E o professor até complementou aqui, tem a questão de que você tem sobreposição também de órbitas, sabe? Você tem a influência gravitacional do Sol chegando até o ponto de que há influência de outras estrelas, de outros corpos também. Mas basicamente é o que, entre aspas, define o sistema solar, é essa própria distância da influência gravitacional. É mais ou menos um quarto da distância. Um quarto de ano-luz já começa a diminuir bastante. Aí, a partir de um ano-luz, que é a nuvem de Oort, já cai bastante. Tem os 2 anos-luz, que
já começa a ter sobreposição de outras órbitas e outras interações gravitacionais. Guilherme GR, o Sol tende a se expandir dada a sua pressão interna? É, então, eles têm ciclos de contração e ciclos de expansão. Conforme essa própria questão de atividade do Sol, atividade solar, você tem, por exemplo, momentos em que o Sol está mais gerando mais hélio, que ele acaba gerando hélio e se expandindo, gerando hélio a ponto de fazer fusão de outros elementos mais pesados, ele se contrai. Então ele vive esse ciclo de expansão e contração. Então ele necessariamente se expandir até o ponto, sei lá, de colapsar, depende de outras variáveis, depende da próprio ciclo de vida que ele vai ter. Normalmente essas estrelas elas contraem, elas têm uma tendência, digamos, a perder da atração gravitacional, né? Enquanto que estrelas maiores que elas têm essa atividade mais intensa a ponto de se expandir com mais intensidade. E novamente, essas dúvidas serão mais respondidas com mais detalhes nas aulas de estrelas 1 e 2, que serão as próximas. Deixa eu pegar uma garrafinha de água aqui. Sempre tenho que frisar aqui, para quem ficou aí, curta, compartilhe, é bom, facilita, faz o projeto crescer, então compartilhar, divulgar o projeto, comente com alguns amiguinhos aí, tem alguns amiguinhos, eu aposto que você deve ter aquele amiguinho terraplanista que não se interessa tanto por temas científicos, deve ter aquele amiguinho que diz que o aquecimento global é causado pelo ciclo solar. Mande essas aulas aqui. Provoque, comece tretas novas, não deixe as tretas envelhecerem, crie tretas novas. Ronaldo Santos, em algum momento o sistema solar vai deixar de existir se o Sol diminuir seu brilho? A questão aqui também tem o que vai acontecer com o próprio Sol, né? Então, a influência de uma expansão até uma gigante vermelha. Então, provavelmente pode ocorrer de o sistema solar vir a ser destruído com o fim do Sol. Então, mesmo que a escuridão aconteça antes, tipo, a estrela é fundamental para manter vivo esse sistema. Então, esses processos mais de escalas até maiores do que eu já conversei aqui, eles serão mais detalhados nas aulas de estrela 1 e 2. E nessa periodicidade, para não ter nenhum tipo de colapso no sistema solar. Até o último ficar aqui, eu ficarei aqui para tirar as dúvidas. Então, caso tenha alguma dúvida, mandem aí, aproveitem. O Peter já respondeu aqui, sim. O sistema solar, principalmente esses planetas mais exteriores, esses corpos mais exteriores, não só os planetas, né? Porque tem muito asteroide, muito meteorito, enfim, tem muitos corpos além dos planetas. Eles tendem a continuar
orbitando o Sol, digamos assim. E tem a questão que a gente não dá para saber com precisão também essa questão de entender o ciclo do Sol que nós estamos, porque tem precisão de que nós não sabemos exatamente que ponto que estamos, não sabemos exatamente o ponto que pode acontecer. Tem até essa questão de caos, no sentido de teoria do caos, que envolve as variáveis que podem uma estrela colapsar, digamos assim. Ela não é tão previsível assim. Ela tem em escalas menores uma previsibilidade, mas uma questão de incerteza também. Obrigado, Ronaldo. Se gostou, contribua divulgando-a. Obrigado, tá, cara? Caindo. Obrigado, Thaís, também, novamente. É, a maior forma de pagar é curtindo, compartilhando. A maior forma de você ajudar o projeto é manter ele vivo assim com divulgação. O mesmo eu falo para Heloísa, para o Fábio Sakata aqui. Muito obrigado pelos elogios, tá? Eu tenho uma pergunta muito boa do Ricardo Santiago aqui que eu esqueci de frisar. Podemos dizer que toda energia da Terra é proveniente do Sol? É toda não. Então, desde as fontes como a de hidrelétricas, desde fontes como biomassa, isso sim tem influência indireta do Sol. Então, a biomassa ela vem desde pela fotossíntese do acúmulo de energético em forma de massa. Temos a hidrelétrica, porque o ciclo dos elementos da Terra depende do Sol, né? A água, em modo líquido, evapora, que gera as chuvas, que, enfim, gera um potencial gravitacional, né, dado num rio, numa cachoeira, enfim. Então, só a energia geológica e a energia nuclear, de usinas nucleares, que não tem esse tipo de influência do Sol diretamente. Então, digamos que se você está falando de energias como. Tem usinas geotérmicas que aproveitam do calor do interior do Sol, do interior da Terra, para gerar energia. Mas fora esse caso e as usinas nucleares, todas as energias têm um quê da influência do Sol. Até as mais variáveis, o próprio carvão, o petróleo também. Que sem vida vegetal, você não seria possível você ter esse acúmulo de energia para ter petróleo. Você não teria como ter o gás, que é um derivado do petróleo. Você não ia poder ter as maiores partes das fontes de energias, como eu comentei, fora o nuclear e a geotérmica, de possuir essa capacidade de gerar energia aqui na Terra. Não sei se a resposta foi boa, Ricardo Santiago, dê um obrigado ou um ok aí se eu respondi nesse sentido que você queria entender.
O Sol tem uma influência muito grande na manutenção da temperatura, na manutenção da vida aqui na Terra e na manutenção energética da Terra também. As energias de fora do sistema solar não têm relevância para a Terra? Que energias você diz? Pode detalhar mais, senhor Ricardo Santiago? Que energias fora do sistema solar? Tipo, eu não entendi a pergunta. Então, como o Peter até complementou aqui, essa energia geotérmica, a energia geotérmica ela vem do interior dos núcleos radioativos, dos isótopos radioativos. Então, a energia nuclear pelas usinas e a geotérmica são as únicas que não temos influência direta do Sol. É que é muito menos, né? Então, a gente está mais, Ricardo Santiago, a gente é mais influenciados pela energia que a gente recebe diretamente do Sol. As estrelas, elas, pela própria quantidade de corpos, até o caminho que faz uma estrela até chegar aqui, até a própria a capacidade energética que elas têm, porque elas estão numa distância muito maior do que o Sol, elas estão até fora de algumas estrelas da Via Láctea. Então a gente às vezes não está vendo necessariamente estrelas, a gente está vendo aglomerados de galáxias, outras galáxias. Muito pouco disso influencia além do Sol, entende? Se você excluir o Sol da equação ali, é mínimo o que influencia de outros fora do sistema da nossa galáxia influencia. Fora do que outras estrelas além do Sol influenciam. Aliás, eu perdi uma pergunta aqui que o Peter já respondeu aqui. Tiago Peixoto, ainda sobre núcleo e estrutura interna do Sol, como detectar as ondas de pressão? Isso é um tema mais de geofísica, que é mais à parte, mas digamos que até o Peter já respondeu melhor do que eu, mas você vê o padrão mesmo dessa relação entre a densidade, você tem... geofísica em si já é uma disciplina até à parte, porque sismografia, a gente analisa esses padrões entre é, as vibrações que conseguimos detectar e conseguimos meio que estimar, dado o calor, dado os padrões, a que distância está da superfície e a que distância também provavelmente deve ter o núcleo em relação ao raio total assim, é a geometria do próprio corpo que está sendo analisado. Então entra a questão de você estimar a distância, estimar o tamanho do. Será que eu perdi alguma pergunta aqui? Eu tinha perdido, respondi essa última do Thiago Peixoto, as outras já respondi. Mandem perguntas, senhores. Às 4 horas encerrarei a live, mas caso não tenha alguma outra pergunta, daqui a pouco eu encerrarei também. Mas aproveitem, perguntem, perguntem. Sou um cara bom e bem humorado para perguntas.
Camila Live, será? Galera, não sei se vocês conseguiram. Lembre-se de acessar tanto o formulário de pergunta, tanto quanto o formulário de presença. Estão na descrição, estão no chat e assim que eu finalizar a live já estou postando os slides. De qualquer forma, tem nos slides também os links dos formulários, o QR Code também. Não deixem de responder, por favor, respondam os dois. E de certa forma, compartilhem, curtam. Deixem esse projeto vivo ainda, por favor. Interajam com a gente. Guilherme GR, a constante solar que o planeta recebe provém desses ventos solares? Como assim constante solar? Eu não entendi o que você quis dizer como constante solar. Sim, sim, sim. Agora eu entendi. Agora, googlando eu consegui entender. Sim, sim. Provém dos ventos, mas é o fluxo de também da própria estrela, não só necessariamente os ventos. Os ventos seriam essa energia que é liberada, é a massa de energia, massa de partículas coronais que são ejetadas. Ventos solares, ele é físico, digamos assim. Enquanto que a energia, a radiação que chega até aqui é em forma de ondas eletromagnéticas, tipo a luz, o próprio calor. Então, são coisas meio diferentes. Porque o grau de insolação ele é mais essa questão de eletromagnética, né? Tipo, a gente tem UV, a gente tem a luz visível, a gente tem calor, que o vento de fato ele se choca, o vento solar ele se choca em sondas, ele se choca em instrumentos que nós temos também. Então, até a própria estação internacional ela acaba sofrendo com isso. Ela tem que não isso, as sondas elas levam em consideração esse tipo de choque, elas têm que lidar com esse tipo o tempo todo. O Peter já cumprimentou aqui, então a constante solar tem a ver mais com, como eu comentei, como radiação, com ondas eletromagnéticas e o vento solar ele é massa, ele é partículas que são ejetadas do Sol. Então, são diferentes, mesmo que a origem seja a mesma. Façam perguntas, pessoas, façam perguntas.
Obrigado a você, Guilherme, tá? Obrigado a você. Como eu comentei, compartilhe com quem puder. Às vezes você tem algum parente que não se interessa pelo tema, pode vir a se interessar, né? Muito obrigado pelo elogio. E a todos que estão assistindo até agora, todos que estão ajudando no projeto, muito obrigado também. Tudo bem, galera? Eu acho que eu vou encerrar a live aqui, tá? Já não tá vindo mais perguntas. Mas se tiver alguma pergunta, aproveita aí o momento aí. Daqui a pouco, se estiver tudo bem, eu já encerro aqui a live, tá? A gente já está se aproximando das 4 horas. Mas já está saindo bastante gente, já está tendo poucas pessoas perguntando. Dúvida, aproveite os minutos finais, tá? Mais 10 minutos, basicamente, de live. Mas enquanto tiver pergunta, enquanto tiver dúvida, pode mandar aí.